Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Memórias do Tempo. Hoje eu trago para vocês uma coletânea de personalidades da história. A gente fala muito em fatos, mas todo fato tem os seus personagens relevantes. E houve um americano que escreveu um livro intitulado As 100 Maiores Personalidades da História, uma classificação das pessoas que mais influenciaram a história da humanidade. Esse livro foi escrito em 1978 pelo norte-americano Michael Hart, reeditado em 1992, com algumas revisões. É uma classificação das 100 pessoas que mais teriam influenciado a história da humanidade, de acordo com o autor. O Hart enfatiza na introdução do livro, faz uma classificação dos personagens conforme sua influência pessoal na história do mundo, não por fama ou importância. Também não foram considerados anônimos, como os inventores da roda ou da escrita. A primeira pessoa na lista de Hart é o fundador do islamismo, Maomé. Hart diz que, embora isso surpreenda alguns leitores e seja questionado por outros, justifica que Maomé é o único homem histórico extremamente bem-sucedido nos campos secular e religioso. Maomé formulou o Islã e o difundiu, liderando também as primeiras conquistas árabes. Sua influência pessoal no islamismo foi maior do que a de Jesus ou de Paulo de Tarso no cristianismo, que foi seu principal difusor. Isaac Newton também recebeu lugar de destaque na lista, acima de personalidades religiosas como Jesus e Buda, por sua influência no desenvolvimento das ciências modernas, que revolucionaram as tecnologias e o cotidiano da vida das pessoas. Na revisão de 1992, houve algumas alterações na classificação das pessoas, como a de Mao Tse-tung, devido às reformas contrárias à política deste na República Popular da China por seus sucessores. E Mikhail Gorbachev foi incluído por causa de sua política que ocasionou o declínio do socialismo e a dissolução da União Soviética. Outra revisão foi a inclusão de Edward de Vere como o verdadeiro William Shakespeare, o autor dos títulos a ele atribuídos. William Shakespeare, na verdade, é um pseudônimo. Edward de Vere é o nome verdadeiro. Também Henry Ford foi promovido, saindo da lista de menções honrosas, e Ernest Rutherford saíram da lista das menções honrosas e entraram para a lista dos 100. Foram retiradas 3 pessoas para essas adições: Niels Bohr, Pablo Picasso e Antoine-Henri Becquerel. Houve outras mudanças na sequência do ranking, mas os 10 primeiros permaneceram os mesmos da edição original. Em adição a essa obra, o autor escreveu uma sequência em 1999 intitulada A View from the Year 30, na qual ele escreve pela perspectiva de uma pessoa nessa remota era, listando as 100 pessoas mais influentes vistas desta data. Cerca de metade das pessoas são fictícias, aquelas futuras e supostamente influentes entre os anos 2000 e 3000. A outra metade inclui cerca de 50 pessoas da lista devidamente reclassificadas. Pois bem, diante dessa obra, eu trago para vocês a lista dos 100 que saiu na edição de revisão. Então nós temos aqui a lista dos 100 mais influentes da humanidade. Em primeiro lugar, primeiro da lista é Jesus, carpinteiro, nascido na província romana da Judéia,
que se tornou líder religioso e fundador do cristianismo. O segundo é Maomé, comerciante que se tornou um líder religioso, político e militar árabe, fundador do Islã. Isaac Newton, astrônomo, alquimista, matemático, físico e teólogo britânico. Em quarto, Siddhartha Gautama, príncipe de uma região no sul da atual Nepal, que após renunciar ao trono se tornou um professor espiritual, também conhecido como Buda e fundador do budismo. Confúcio, filósofo nascido na atual China antes de sua unificação. Sexto, Paulo de Tarso, judeu com cidadania romana, que se tornou um apóstolo e santo cristão, promotor do cristianismo. Sétimo, Cai Lun, alto funcionário da dinastia Han da China e inventor do papel. O oitavo, Johannes Gutenberg, alemão, reinventou a imprensa. Então a gente aprende que o inventor da imprensa foi o Gutenberg. Na verdade, ele reinventou, porque a imprensa foi inventada no ano de 1048 pelo chinês Bi Sheng. E nono, Cristóvão Colombo, navegador genovês que deu o conhecimento da existência da América aos europeus. Einstein, em décimo, físico alemão de origem judaica. 11º, Louis Pasteur, bioquímico francês. 12º, Galileu Galilei, físico, matemático, astrônomo e filósofo italiano. 13º, Aristóteles, filósofo nascido na cidade-estado grega de Estagira. 14º, Euclides de Alexandria, matemático nascido no Egito Ptolomaico e de etnia grega. O 15º da lista, Moisés, hebreu que, de acordo com a tradição, cresceu como um príncipe egípcio, se tornou um dos líderes religiosos mais importantes do judaísmo. 16º, Charles Darwin, biólogo britânico e criador da teoria da evolução. 17º é Qin Shi Huang, unificador e primeiro imperador da China. 18º, Augusto, político e militar que se tornou o primeiro imperador romano. 19º, Nicolau Copérnico, astrônomo e matemático polonês. 20º, Antoine Lavoisier, químico francês. 21º, Constantino, imperador romano. 22º, James Watt, matemático e engenheiro britânico, um dos inventores da máquina a vapor. 23º, Michael Faraday, físico e químico britânico. 24º, James Clerk Maxwell, físico e matemático britânico. 25º da lista, Martinho Lutero, monge agostiniano, professor de teologia, alemão, que fundou o luteranismo, um ramo do cristianismo. Hoje conhecemos como o ramo protestante do cristianismo, né? A Igreja Luterana. 26º, George Washington, militar que se tornou um líder revolucionário e primeiro presidente dos Estados Unidos. 27º, Karl Marx. Aqui na lista ele é colocado como filósofo, sociólogo e jornalista. Só que nenhuma das três profissões o Marx tinha formação. Uns dizem que o Marx foi economista, outros dizem que ele foi advogado, mas
Na verdade, ninguém sabe qual é a formação do Karl Marx e se é que ele tinha alguma formação. 28º, irmãos Wright, 2 irmãos norte-americanos pioneiros da aviação. 29º, Gengis Khan, imperador da Mongólia. No 30º lugar da lista, Adam Smith, economista britânico, ficou famoso com a obra A Riqueza das Nações e que até hoje é base para o estudo e a prática do capitalismo. 31º, William Shakespeare, poeta, dramaturgo e ator inglês. 32º, John Dalton, químico, meteorologista e físico britânico. 33º, Alexandre o Grande, político e militar da Macedônia. 34º, Napoleão Bonaparte, político e militar francês. 35º, Nikola Tesla, engenheiro mecânico e eletrotécnico de etnia sérvia, era súdito do Império Austríaco por nascimento, porém se naturalizou cidadão norte-americano. E muitos dos inventos da criação da mente genial do Tesla a gente vem desenvolvendo na atualidade, se não estamos utilizando na prática muitos dos inventos e das descobertas do Tesla. 36º da lista, Anton van Leeuwenhoek, cientista holandês e inventor do microscópio. 37º, William Thomas Green Morton, médico, dentista e cirurgião norte-americano e inventor da anestesia. 38º, Guglielmo Marconi, físico e inventor italiano, foi ele que aprimorou o projeto do rádio, já que o primeiro projeto original do rádio é de um brasileiro, de um padre brasileiro, mas o Marconi foi o que melhorou o projeto e popularizou o rádio. Por isso que ele é dado como inventor do rádio. 39º, Adolf Hitler, político alemão. 40º, Platão, filósofo nascido na cidade-estado grega de Atenas. 41º, Oliver Cromwell, militar e líder político inglês. Ele foi um dos que promoveu uma revolução na Inglaterra contra o absolutismo, fazendo assim com que até hoje a monarquia britânica ela é uma monarquia parlamentarista, devido à revolução de Cromwell. 42º, Alexander Graham Bell, cientista britânico, fundador da companhia telefônica Bell e um dos inventores do telefone. 43º, Alexander Fleming, médico, farmacologista, biólogo e botânico, descobridor da penicilina. 44º, John Locke, filósofo inglês. 45º, Ludwig van Beethoven, um músico prussiano. 46º, Werner Heisenberg, físico teórico alemão. 47º, Louis Daguerre, pintor, cenógrafo e físico francês, principal inventor da fotografia. 48º, Simão Bolívar, líder revolucionário venezuelano da independência hispano-americana, pai de 6 nações da América do Sul. Então ele foi tanto que o Simão Bolívar é chamado como o libertador, né? Foi ele que promoveu a independência de 6 colônias espanholas que se tornaram países independentes. Caso da Venezuela, da Colômbia,
do Paraguai, Bolívia e Chile, se não me engano. 49º, René Descartes, filósofo, físico e matemático francês. 50º, metade da lista é fechada com Miguel Ângelo, escultor, pintor e arquiteto italiano, famoso pelas obras da pintura da Capela Sistina e da Pietà, obras essas encomendadas pelo Vaticano. 51º, Urbano II, Papa francês que promoveu a primeira cruzada. 52º, Omar al-Khattab, militar árabe, descendente político de Maomé, grande promotor militar e político do Islã. 53º, Ashoka, imperador indiano, difusor principal do budismo após a morte de Buda. 54º, Agostinho de Hipona, teólogo e filósofo nascido na província romana da Numídia, atual Argélia. O Agostinho de Hipona, na verdade, é mais conhecido entre os cristãos como Santo Agostinho, né? Mas o nome dele era Agostinho de Hipona e era africano, diga-se de passagem. 55º, William Harvey, médico inglês, escreveu corretamente os detalhes do sistema circulatório do sangue ao ser bombeado por todo o corpo pelo coração. 56º, Ernest Rutherford, um físico neozelandês. 57º, João Calvino, teólogo francês, fundador de outra corrente protestante chamada de calvinismo. É um outro ramo do cristianismo. Assim como o luteranismo, temos o calvinismo. 58º, Gregor Mendel, biólogo botânico, monge agostiniano, meteorologista austríaco, descobridor das leis da herança genética. Esse foi longe. Max Planck, físico alemão, na 59ª posição. Na 60ª, Joseph Lister, cirurgião e pesquisador britânico, promoveu a asepsia nas cirurgias. Ou seja, antes do Joseph Lister não havia algum tipo de asepsia nas cirurgias. Na posição 61, Nikolaus August Otto, engenheiro alemão que inventou o motor de combustão interna do ciclo de Otto, mais popularmente conhecido como motor movido a gasolina. Posição 62, Francisco Pizarro, espanhol explorador e conquistador do Império Inca. Posição 63, Hernán Cortés, outro espanhol explorador e conquistador do Império Azteca, no México. O Pizarro conquistou o Império Inca na América do Sul, onde hoje é o Peru, Bolívia, e o Cortés, o Império Azteca, no atual México. Posição 64, Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos. Posição 65 fica com Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão. Foi o casal que foram reis espanhóis. Posição 66 fica com Joseph Stalin, político soviético de etnia georgiana. Posição 67, Júlio César, político e militar romano. Posição 68, Guilherme I, rei da Inglaterra. Posição 69, Sigmund Freud,
médico, neurologista austríaco e batizado como pai da psicanálise. Posição 70, Edward Jenner, naturalista e médico britânico, inventor da vacina contra a varíola. Posição 71, William Röntgen, físico alemão, descobridor do raio-x. Posição 72, Johann Sebastian Bach, músico alemão. Posição 73, Lao Tse, filósofo nascido na atual China antes de sua unificação. Posição 74, Voltaire. Voltaire era um pseudônimo, o nome dele mesmo era François-Marie Arouet, filósofo francês. Posição 75, Johannes Kepler, astrônomo, astrólogo e matemático alemão. Posição 76, Enrico Fermi, físico italiano naturalizado norte-americano, inventor do primeiro reator nuclear. Posição 77, Leonhard Euler, matemático suíço. Posição 78, Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, também batizado como o pai do contrato social. Posição 79, Nicolau Maquiavel, político e filósofo italiano, famoso pela obra O Príncipe, ou o Manual para ser um péssimo político. Posição 80, Thomas Malthus, economista britânico, autor do primeiro livro sobre as consequências do crescimento da população. É considerado o primeiro demógrafo, ou o especialista no estudo demográfico. Posição 81, John Fitzgerald Kennedy, presidente norte-americano. Principal contribuição por estar na lista foi ter iniciado o programa espacial, também conhecido como corrida espacial. Posição 82, Gregory Pincus, biólogo, pesquisador norte-americano, criador da pílula anticoncepcional. Posição 83, Manes, religioso persa, criador do maniqueísmo. Posição 84, Vladimir Ilich Ulyanov, mais conhecido como Lenin, político russo, estabeleceu o socialismo na Rússia em 1917. Posição 85, Sui Wen-ti, fundador da dinastia Sui, a qual reunificou a China depois de séculos de instabilidade. Posição 86, Vasco da Gama, navegador português, mostrou que se podia navegar até a Índia ao longo da costa africana, abrindo uma alternativa à rota das especiarias. Foi o Vasco da Gama que iniciou o que a gente conhece como mercantilismo globalizado, comércio globalizado. Posição 87, Ciro II, imperador da Pérsia. Posição 88, Pedro I, imperador russo, considerado como o modernizador da Rússia. Posição 89, Mao Tse-tung, político que estabeleceu o socialismo na China. Posição 90, Francis Bacon, filósofo inglês, pai do método científico. Henry Ford, na posição 91, empreendedor norte-americano, inventor da indústria automotiva. Não só da indústria automotiva, como na forma como se produz em série. Também o método de produção que o Ford criou para a produção em série também é conhecido como Fordismo. Posição 92, Mencius, filósofo nascido na atual China antes da sua unificação.
foi o mais eminente seguidor do confucionismo. Posição 93, Zoroastro, fundador do zoroastrismo. E o Zoroastro era de etnia persa. Posição 94, Isabel I, rainha inglesa. Posição 95, Mikhail Gorbachev, político russo, desmantelou o socialismo de dentro da União Soviética. Posição 96, Menes, primeiro faraó do Egito unificado. Posição 97, Carlos Magno, criador de um império que incluiria a atual França e a Alemanha e que serviu de inspiração para tentativas posteriores de unificação europeia. É da ideia do Carlos Magno de unificação europeia que foi criada a União Europeia, o bloco União Europeia que se conhece hoje. Posição 98, Homero, poeta nascido na atual Grécia, ao qual tradicionalmente se atribui a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia. Posição 99, Justiniano, imperador romano oriental, ou imperador do Império Romano do Oriente, também conhecido como Império Bizantino. E na centésima posição, Mahavira, filósofo, monge e professor espiritual. Há mais personalidades que se encontram na lista, que foram colocadas nas menções honrosas, mas não classificados por influência, como é o caso de Abraham Lincoln, Arquimedes, Benjamin Franklin, Charles Babbage, Fernão de Magalhães, Leonardo da Vinci, Mahatma Gandhi, Marie Curie, Quéops e Tomás de Aquino, entre tantas outras personalidades que influenciaram a humanidade. Nos próximos programas, eu quero trazer algumas biografias de alguns desses personagens para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo a história de cada um, mas sem a gente deixar também de, em alguns programas, vermos fatos relevantes da história. Eu vou fazer um programa sim, um não. A cada programa eu vou intercalando um fato importante da história e uma biografia de uma personalidade importante da história. E assim a gente vai conhecendo um pouquinho mais sobre a história da humanidade, seus fatos e suas personalidades. O Memórias do Tempo dessa semana fica por aqui. Eu volto semana que vem com mais um novo tema, perdido nas areias do tempo. Boa noite a todos e até lá.